o homem foi feito à sua imagem, né, a imagem de Deus, do pó da terra. E quando o homem foi formado, Jesus estava presente. Porque dizia na Escritura lá no Gênesis, façamos o homem semelhante à nossa imagem. Eles combinavam entre os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus era a delícia de Deus. A maior riqueza de Deus era Jesus. Deus tinha prazer em ter esse seu filho. Porque o filho era compatível com o que o pai era. Tudo que o pai era, o filho também era. Aleluia. Mas um dia, irmãos, esse seu filho teve que descer na terra. Porque o homem que Deus criou lá no jardim do Éden pecou. Quando Deus formou o jardim, Ele colocou uma árvore, chamada árvore da ciência do bem e do mal. Era para provar se o homem era realmente fiel a Ele, se eles iam resistir e ficar fiel até o fim. Chamou Adão primeiro e disse: Adão, de todos os frutos que está no jardim você pode comer, mas não comerá dessa árvore que está no centro do jardim, porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Foi a única ordem que Deus deu para Adão. E Adão teve uma mulher chamada Eva. Porque quando Deus fez todas as coisas, né, os animais, as plantas, fez tudo, Ele não fez diretamente uma companheira para Adão. Adão pôs o nome de tudo quanto é animal. Tudo que houve ali no jardim, que Deus criou, foi o homem que colocou o nome. E nós continuamos colocando o nome até hoje. Às vezes o camarada faz um carro novo lá, né? O camarada, vamos colocar o nome desse carro aqui, BMW. Né? Foi o homem que colocou. Quando seu filho nasce, você praticamente vai escolher um nome. Ué, você ou sua esposa vai escolher um nome. Praticamente. Os meus filhos eu coloquei o nome em todos. Rodrigo, Natanael, Otoniel. Coloquei o nome. No meu neto eu queria pôr, mas minhas noras não deixou. Né? Eu sonhava em colocar o nome dos meus netos também. O pai gostava de pôr o nome igual eu. Mas eu fui impedido de colocar o nome dos meus netos. Né? E gosto de nome bíblico. Quando eu caço o nome para colocar nos meus filhos, né? Eu coloco o nome bíblico. Eu tinha uma netinha que eu queria colocar o nome dela de Rebeca. Né? A mulher de Isaac, né? Rebeca. E aí não, e brigaram e colocaram Amanda. Tem nada a ver com a Bíblia. A mãe dela colocou Amanda. Então, irmãos, Adão, no meio daquela criação toda no jardim do Éden, entre os leões, que os leões eram mansos, né, eram miserinhos, podia pegar, abraçar, no meio daquilo tudo, ele começou a ficar triste. Porque Deus criou um casalzinho, né, irmão? Macho e fêmea de cada animal, de cada criatura que ele fez, tinha macho e fêmea. Mas unicamente quem não tinha fêmea era Adão. Adão não tinha companheira. Ele começou a olhar aquilo ali e se entristeceu. Quem não fica triste, né? Os jovens de hoje, eles ficam, quando eles aceitam Jesus, sabe que é difícil ser jovem, crente, eles já querem rapidamente casar. E é bom, irmão. É bom. O apóstolo Paulo aconselhou: olha, é bom que vocês fiquem que nem eu, solteiro, livre. Mas se for para pecar, então casa. Viu? Mas o casamento é uma coisa sagrada. O cristão ele deve pensar muito para casar. Porque se você casa hoje e larga amanhã, Deus não agrada. Eu conheço pessoas, até pastor, que eu acho que não deveria nem pastorear.